1 Coríntios capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Eu vou ler esse texto como texto base desta palavra. Ok? Deus abençoe quem nos acompanha pela internet. É interessante essa questão de internet. Hoje, no culto da tarde, nós recebemos uma família de Goiás. Eles abriram uma empresa aqui em Valadares de energia solar. Eles já tem no Pará, tem um monte de lugar. E aí eles implantaram aqui, estão aqui há 28 dias. E eles começaram a pesquisar qual igreja eles iriam aqui. E aí começou a assistir a gente pelo YouTube. E decidiu vir, foi o segundo domingo hoje, conversou comigo, se tornaram membro da igreja. Então, às vezes, a internet até para as pessoas conhecerem a igreja. Que Deus abençoe você que nos acompanha através do YouTube, ou do Facebook, ou do Instagram, neste momento. 1 Coríntios 15, 19. Se você puder, leia comigo esse texto, que é um texto muito forte e muito impactante. Vamos lá, toda a igreja, 1, 2 e... Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você pode repetir? Vamos lá? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui o apóstolo Paulo está nos dando um alerta. Que se nós vivemos com Jesus, somente pelas coisas que acontecem aqui na terra, se nós andamos com Jesus somente proveniente do que Ele faz aqui na terra, se nós servimos a Jesus somente voltado pelos milagres, pelas bênçãos, pelas portas que Ele abre aqui nessa terra, se nós andamos com Jesus somente pelas experiências que Ele nos leva a ter com Ele aqui na terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque eu não posso estar com Jesus somente por aquilo que eu vivo aqui na terra, mas eu tenho que estar com Jesus sabendo que aqui na terra é uma passagem, mas eu vou viver com Ele para toda a eternidade no céu. Existem duas maneiras que acontecerá com a igreja de Cristo. Primeiro, fala comigo, arrebatamento. É que os salvos, eles serão arrebatados. E depois fala comigo, a segunda vinda de Cristo. Que Jesus virá novamente. Ele já veio uma vez, mas ele vai vir a segunda vez. E através do arrebatamento. Quem crê no arrebatamento na vida eterna, diga amém. Então, você não pode ter sonhos só aqui nessa terra. Se você só sonha com as coisas da terra, você está dizendo que Jesus não vem. Se eu só sonho com as coisas da terra, eu estou dizendo que Jesus não vem. Você pode ter os seus sonhos da sua casa, do seu carro, da sua viagem, da sua empresa, dos seus negócios, do seu salário, mas se você não sonhar com a obra de Deus, como construir igrejas, ganhar almas, investir em missões, isso é um sinal que Deus não estará nos seus sonhos. Nós vimos aqui essa missionária mostrando um projeto tão lindo que ela faz, mas ao mesmo tempo o tamanho da dificuldade para ela fazer esse projeto em Guiné-Bissau. Nós vimos aqui ela construindo uma sala para colocar crianças, para aprender da palavra de Deus. Uma sala que não deve gastar 10 mil reais para fazer. Mas para ela, eles têm que fazer tijolo. Tem que fabricar tantas coisas. E nós aqui vivemos, Gildete, na nossa zona de conforto, preocupado com os nossos sonhos, mas não envolvendo nos sonhos de Deus. Preocupado nos nossos projetos. Por isso, essa mensagem, o tema dela é: coloque Deus nos seus sonhos. Diga isso para quem está do seu lado.
1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Olha o que o apóstolo Pedro ele diz: amados, peço-vos como diga comigo, peregrinos e forasteiros. Sabe o que nós somos aqui nessa terra, nós que somos de Jesus? Peregrinos e forasteiros. O que é peregrino e forasteiro, pastor? Eu vou em Israel todos os anos. Esse ano eu não fui por causa da pandemia, mas em maio de 2021 eu vou estar lá, e muitos de vocês vão comigo. Se você crê, diga amém. Quando você chega lá em Israel, o guia te recepciona e você recebe um diploma, e esse diploma está escrito peregrino em Israel. O que é peregrino? É alguém que não é de lá. E aí a guia começa a perguntar: onde você mora? Aí eu digo: eu moro em Governador Valadares. O outro fala: eu moro em Itabira. Eu moro em Belo Horizonte. E ali nós estamos como peregrinos, estamos de passagem, estamos como forasteiros, mas em breve voltaremos para nossa terra natal. Assim é concernente a nossa vida com o Senhor. Se eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu estou aqui nessa terra como peregrino de passagem, porque a minha morada vai ser com o Senhor na eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que morrer com Cristo é lucro, porque eu não morro para acabar com a minha vida. Pelo contrário, quando eu morro, só um minutinho, os irmãos estão conversando muito ali no cantinho, conversa no cada do culto. Então, quando eu morro aqui em Cristo, eu só estou começando a minha vida eterna com Ele, que entendeu da glória. Se eu morro aqui na terra, eu estou com Cristo, eu não morro de verdade, pelo contrário, eu começo a viver com Jesus a partir da morte. Olha que coisa interessante. Não adianta querer que Deus esteja nos meus sonhos, sendo que eu não estou nos sonhos dele. A felicidade completa não está nas coisas, mas sim em pessoas. Quando eu ajudo pessoas, quando eu invisto em pessoas, eu vou me tornar uma pessoa feliz. Eu vou chegar no nível de felicidade. A Bíblia diz que enquanto Ana queria um filho para ela, ela nunca teve. Mas quando Ana disse: esse filho é do Senhor, esse projeto é do Senhor, quando ela colocou para Deus, tudo foi diferente. Ela entregou o filho dela para Deus, ela colocou Deus no sonho dela. Quando Jacó envolve Deus no sonho, ele disse assim: se o Senhor me der roupa para vestir, comida para me alimentar e paz na minha família, eu vou entregar para o Senhor o dízimo. Então Jacó estava envolvendo Deus no sonho dele. Não era um sonho sem Deus estar presente, mas era um sonho com Deus presente. É diferente. Gênesis capítulo de número 28, verso 20 a 22. Olha o que diz: e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai. Ou seja, Jacó tinha 3 sonhos aqui: roupa para vestir, comida para se alimentar e paz na sua casa. Aí o que Jacó faz? Ele tinha esse sonho, mas ele envolve Deus no sonho dele, quando ele diz: e se eu em paz tornar a minha casa, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tem o poço por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quando Jacó envolve Deus no sonho dele, Deus vem e muda a história de Jacó. Você pode dar glória por isso? Mas agora olha a diferença. Judas só esperava de Jesus nesta vida. Ele não esperava que Jesus poderia ressuscitar, perdoá-lo e dar um lugar para ele no céu com Deus. O que aconteceu com Judas? Morreu, foi para o inferno. Se você sair daqui
desta terra, entender que o céu te espera, então você vai sonhar os sonhos de Deus com muito mais facilidade. Você vai conseguir inserir Deus nos seus sonhos com total tranquilidade. Seja fiel a Deus. A nossa igreja é uma bênção. Eu viajo pelo Brasil, eu sei o que eu estou falando. Em todos os aspectos, uma igreja que preza pela palavra. Aqui não é uma igreja de movimento. Aqui não é uma igreja de oba-oba, não. Aqui é uma igreja firmada na palavra. Aqui é uma igreja edificada. Uma igreja de estrutura física, estacionamento. Deus nos deu uma rádio FM. Eu viajo, irmãos, por esse Brasil ministrando a palavra. Me dão passagem aérea, me pagam o hotel e me dão oferta ainda para eu fazer aquilo que eu gosto de fazer. Mas sabe o motivo disso? Porque os meus sonhos, eles passam pelo reino de Deus. Eu não tenho nada que eu sonho sem o reino de Deus estar envolvido. Lá no Rio Terça, diante de 7.000 pessoas, representando o presidente, do governador, do prefeito, pastores renomados de tudo quanto é lugar do Brasil. Eu subi assim, irmão, me sentindo tão pequenininho. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tantos estão sentados ali, poderiam estar aqui no meu lugar. E Deus falou, sabe por que você está aqui? É porque os seus sonhos, eles passam pelo reino. Eu lembro que desde quando eu me converti, todo mês eu aprendi a devolver 10% de dízimo e 10% de oferta. Minha avó divina dizia, você está doido, menino? Você ganha 70 URV, um salário mínimo, como é que você devolve 20% para a igreja e fica só com 80%? E eu falava, vó, se eu não crer nessa palavra, do que adianta eu servir esse Deus? Qualquer um aqui que é membro da igreja, você tem acesso ao relatório financeiro da igreja. Vê lá quem é o maior dizimista dessa igreja. Vê lá quem é o maior ofertante dessa igreja. Para a glória de Deus, eu sou o maior dizimista dessa igreja, eu sou o maior ofertante dessa igreja. Não falo para me vangloriar, mas falo para que você entenda que os meus projetos e sonhos, Deus vai estar sempre envolvido neles. Os meus sonhos passam pelo reino. Gênesis capítulo 13, verso 14 e 15. Deus ele vira para Abraão e diz assim, ó: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para todo sempre. Abraão, os sonhos dele, Deus estava sempre envolvido. A Bíblia diz que o primeiro dizimista da Bíblia foi Abraão. E Deus disse: Abraão, levanta os olhos, ou seja, ultrapasse os limites da sua visão humana. Não olhe somente para as coisas da terra, mas olhe para o céu. Deus vira para mim e fala: Abraão, eu vou te dar almas como as estrelas do céu. Quando eu estou alinhado com os projetos de Deus, com os sonhos de Deus, Deus vai fazer com que a minha visão ultrapasse
ultrapasse os limites da visão humana. Você, meu irmão, vai enxergar muito além. Alguém recebe da glória. Você não está nessa terra para morar para sempre. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, porque a nossa morada eterna vai ser com o Senhor no céu, no dia do arrebatamento da igreja. Alguém recebe essa palavra? Se recebe, aplauda e glorifica Ele. Eu não posso viver aqui como se aqui fosse para sempre. Eu não posso viver nessa terra como se essa terra fosse a minha grande ambição. Não, estamos aqui de passagem como peregrinos. E se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis homens que existem. Estamos de passagem. Estamos de passagem. Ontem a Nicinha me perguntou: pastor, mas o senhor ora esse tempo todo? Eu falei: Nicinha, eu estou aqui de passagem nessa terra. A minha vida é para servir a Deus. E o tempo que eu tenho livre, eu me divirto, mas me divirto na presença de Deus, fazendo coisas que agradam o coração de Deus. Eu não sou robô. Eu sou normal, mas onde quer que eu esteja, se Deus não puder estar presente, ali eu não ando. Se Deus não puder estar comigo, ali eu não estou. Eu gosto de jogar bola, eu gosto de brincar, eu gosto de fazer tudo que todo mundo faz, mas com a presença de Deus no nosso meio, sem fazer nada que distancie Deus de mim, porque eu quero que Deus esteja nos meus sonhos, que Deus sempre esteja nos seus sonhos, que Deus sempre esteja nos seus projetos, que Deus sempre esteja nos seus ideais. Sonhe em ser o maior dizimista da casa de Deus, sonhe em construir igrejas, sonhe em ajudar missionários pelo mundo, sonhe em crescer, em vencer, e deixa Deus ser o Senhor da tua vida e dos teus projetos.